Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Diógenes aqui do Mata Cascalheira, diretamente aqui do estúdio do Grupo Difusora da Jovem Pan. Mais um Curva Típica, nós vamos bater um papo. Acabamos de passar aí um final de semana do Dia das Mães, e Mãe Atípica eu acho que é mais especial ainda. E é isso, Curva Típica não tem planejamento, não tem pauta na mesa, tem vivência, tem pai, tem mãe, tem entrevistados que são afins da área, e até mesmo mães atípicas também. E hoje eu tenho um prazer, estava faz tempo namorando para trazê-la aqui, uma pessoa que eu gosto demais da família dela. Vamos receber a fisioterapeuta Andrica. Seja bem-vinda, Andrica. Obrigada, Diógenes. Vamos lá, primeiramente, quem é a Andrica? Antes de profissional, filha de quem, mãe de alguém, casada com quem? Vamos lá. A Andrica, ela é filha do Geraldo, né, do famoso Ferro Velho, que todo mundo conhece na cidade, da família Césaro, e da Regina Moreira. Todos moravam muito próximos ali no mesmo bairro. Sim. Sou casada com Henrique Girão, já há 10 anos. E sou a mãe de um príncipe maravilhoso que mudou minha vida profissional, pessoal, tudo, que é o João. Bacana. E irmã da Úrsula. Eu não posso esquecer dela, da bate nós Úrsula, dois. jamais, jamais. Minha parceira de vida. Sim, pessoal, família criado junto, família vizinha. Quem é de Três Lagoas ou quem tá aqui há algum tempo era o famoso Ferro Velho Geraldo César, hoje é a Oficina São Marcos, ali atrás do supermercado Proença, lá da academia. Famílias que se conhecem há mais de 50, 60 anos. E depois o caminho, curva típica, não tem planejamento, as estradas foram fazendo cada um para o seu lado e lá está o autismo na nossa vida. Andrica, antes de entrar o autismo na sua vida, tanto na questão profissional, foi formar em fisioterapia, qual era o seu objetivo lá no começo, primeiro ano de faculdade, aquela universitária, qual era o sonho, se já era esse ou foi levada para isso? Olha, eu falo que tive muita sorte na minha vida, porque eu sempre quis ser fisioterapeuta, por conta de um acidente muito grave que minha irmã teve uma lesão de joelho. E ali eu abri meus olhos, falei, é aquilo que eu quero para minha vida, né? Ver uma pessoa, não ficar com sequela, conseguir ajudar, conseguir recuperar. E aí eu fiz faculdade de fisioterapia, porém na faculdade, em vez da ortopedia, eu me apaixonei pela neuro. E ali começou minha vida, então eu sempre atuei com a neuro. Trabalhei por 13 anos no SER, que é administrado pela PAI, que é um projeto sensacional, que eu tenho assim um brilho nos olhos de falar de lá, que são muitas famílias que eu carrego no meu coração, a equipe, todo mundo. E lá eu conheci e tive o contato com o autismo, antes de ser mãe. Né? Então, só que a minha área era mais voltada para a deficiência física. Então, nós atendíamos, né, numa equipe grande, nós atendíamos a fisioterapia, mais nessa área neurológica. E tinha alguns quadros que a comorbidade era o TEA. Então, era um paciente com paralisia cerebral, mas era autista. Era um paciente que teve uma fratura de braço, mas era um autista. E aí, a gente foi observando que o atendimento tinha que ser totalmente diferente. E eu sempre tive amigos de várias áreas, e uma das minhas amigas, terapeuta ocupacional, começou a estudar muito sobre autismo. E ela falou assim para mim, Andrica, você que gosta de neuro, estuda sobre autismo. Eu falei, mas autismo, a gente mal escuta falar, né? Eu tô formada há 15 anos, então 15 anos atrás, falei, a gente tem alguns casos. Ela falou assim, não, Andrica, é porque não tem estudos o suficiente, mas vai ter. E ela começou realmente a me incentivar. E a gente começou a estudar, eu comecei a procurar curso antes de saber do João, né? Antes de ter o João, nem grávida não estava. E eu comecei a estudar e eu achei um mundo, assim, gigante, que eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, meu tempo livre eu tô estudando, né? Então, assim, é algo que não é sofrido para mim, é realmente prazeroso. E quando eu comecei a estudar e eu comecei a observar que nada era igual, isso me deixou mais ainda. Nossa, eu falei, que é isso? Como assim? Você estuda e parece que você não sabe nada? Encontra vários tipos de... Por isso que é a neurodivergência, né? Acho que é importante até aproveitar o seu conhecimento, fazendo a pausa antes de vir o João, mas explicar para o pessoal, por isso que o autismo não é doença. Doença tem cura. Doença você vai lá no médico, vai comprar um remédio, não é isso, Ana? Você vai tomar, eu tô com dor de cabeça, tenho um problema na vista, tô com dor nisso, naquilo. Você vai ter um tratamento e vai procurar uma cura. Se comparar, e nós vamos chegar no João aqui também, que ela vai falar qual o suporte dele, mas se olhar 10 autistas, nenhum é igual ao outro. Exatamente. Continuando, aí a vida veio te preparando, então, para o autismo, encontrando. Veio me preparando, eu falo que tudo foi caindo no meu colo, né? Então, assim, foi aparecendo cursos, especializações, amigos fazendo, vamos fazer? E eu sempre gostei de estudar, então vamos. E eu fui entrando nesse mundo,
E eu comecei a observar que, eu observo muito, eu falo que as crianças, desde a hora que elas entram pela recepção. E os pacientes não eram meus, e eu começava a chegar nas minhas amigas e falar assim, caminha pra mim, ó, tá andando assim, assim, assado. Mas, André, que ele é autista. Tá, mas eu não tô olhando o autismo dele, eu tô olhando a condição dele, o que ele precisa. E aí começou a ter essa abertura de encaminhar. Sempre eu gostei de colocar muita família dentro da sala para mostrar, porque realmente, há tantos anos atrás, falar fisioterapia, o pessoal relacionava a doença física, né? E então eu precisava mostrar para a família o porquê que o seu filho estava entrando dentro da fisioterapia. E aonde que entrava, né, essa profissão que eu sou tão apaixonada. E aí eu comecei a mostrar para as famílias e elas começaram, junto com a equipe, ver as melhoras também dos pacientes, né? Então, assim, nada é sozinho, é um trabalho em grupo. Então, era uma lacuna que precisava ser reparada e a gente reparava junto com a equipe e assim sucessivamente. E aí, eu engravidei. Eu engravidei, não foi planejada, mas foi eu e meu esposo ficamos muito felizes, minha família ficou muito feliz. Minha família, o clã que eu falo, né? O clã é muito pequenininho, né? Eu e minha irmã, minha sobrinha, eram meus pais, meu pai falecido agora, e eu e meu esposo. Então, falei, nossa, vai vir aí, né? Mais uma criança, a gente só tem a Maria, que é a minha sobrinha. Então, engravidei de um menino. Falei, pronto, vai ser João e Maria, né? Nessa família. E quando o João nasceu, eu comecei a observar que tinha alguns sinais que não estava batendo ali. Vamos, acho que isso é importante, que a nossa ideia é isso, pra gente, alguém lá vai estar assistindo a gente e falar, poxa, peraí, fulano é assim. Com que tempo, que idade tinha o João quando você notou algo? Olha, eu comecei a notar, para passar do notar para ter certeza, com 1 ano e meio, mais ou menos. Você pode citar quais sinais? Sim. Dar essa sugestão, essa dica para quem tá aí? Com certeza. O que é diferente? Que você falou, olha, observa aqui, o que te chamou a atenção? Ele, com alguns meses, eu comecei, ele amamentando. Eu precisei de um suporte de uma enfermeira que foi, assim, divisor de águas, que me ajudou nessa parte de amamentar, porque eu queria muito que o João mamasse. E ela foi, me ajudou e começou o primeiro ponto, ele não conseguia mamar sozinho. Benjamin também teve isso. Eu precisei dessa ajuda, ele não conseguia fazer a sucção, machucava meu peito. E aquilo que era para ser um momento mágico, transformou num momento de desespero. Né? Tanto por ele, talvez com fome ali, né? Eu lembro, vou dividir a Rose, minha esposa. Hoje a gente entende, mas a gente não tinha esse conhecimento. Logo para mamar não pegou, tanto que ele só mamou 3 meses, muito na marra, e já foi para mamadeira. Então esse vínculo, que é aquele sonho, acho que de toda mãe, ela também divide isso, ela vai me permitir falar isso. Mas hoje a gente enxerga que já foi o primeiro, mesma coisa que você, foi o primeiro toque que a gente não percebeu. Sim. Machucava ela, ele sofria com fome, a gente sofreu bastante nesse período. Exatamente. Aí eu comecei a notar ali aquela dificuldade, mas vamos procurar ajuda. Procurei, a profissional foi em casa, me ajudou, começou a mamar certinho. Mas aí ele não me olhava, não permanecia aquele olhar quando ele estava mamando. Então, às vezes, ele passava o olho para mim, mas parecia que o olhar dele era para depois. Não era eu aqui, não era a mãe. Mas ele me conhecia mais pelo cheiro do que pelo contato. Porque ele queria estar comigo, mas ele não olhava para mim. E eu comecei a notar que não estava certo. E ele sempre foi um bebê muito tranquilo. Mas ele tinha episódios de choros intensos. E o pediatra, que foi nossa bênção aí, mas eu quase deixei ele maluco. Eu ligava, falava, doutor Fernando, ele assim, até hoje acompanha o João. E eu falava, me ajuda. Ele falava, olha, vamos dar um remedinho de cólica, traz pra mim. E tava tudo bem. Dava remédio de cólica, não passava. Então, eram uns picos de choros, assim, que não tinham porquê de começar e da mesma forma terminava. E eu falava, gente, tá estranho isso daí. Já era uma crise, né? Já tava mostrando alguns sinais ali. E só que eu, por ser fisioterapeuta, né, a hora do que o profissional fala mais alto, eu sempre estimulei muito o João, essa parte motora. E, de uma certa forma, eu dei uma camuflada nos outros sinais, porque os marcos motores dele estavam batendo certinho, perfeito, né? Só que na hora que começou... Minha mãe também fabricando os movimentos, ele já pensando... Com certeza! E, André, até direta a pergunta que eu faço para todas as mães, sempre é a mesma coisa. A gente tenta não ver com o nosso, né?
Com certeza. Tenta, não é isso, Sim. tá folgado, não é molão, é mimado. Não, isso Com não é não, é certeza. porque convive só com adulto, não tem contato com criança. É sempre, contigo foi assim também? Com certeza. E eu ainda falava assim, não, peraí, eu estudei pra isso. Eu tenho que dar conta, eu tenho que achar um caminho, não pode ser isso. Difícil. Né? Então, é o primeiro passo. E isso tudo na minha cabeça sozinha. Eu falo a loucura sozinha, Não. que o circo tava dentro da minha cabeça, pronto. Mas hoje a gente fala com maior clareza, porque passamos esse processo, temos aí o Emanuel, que é 1 ano e 4 meses, e quando veio os primeiros traços fortes, que a gente foi buscar o laudo, eu te falava até em off agora há pouco, Benjamin com 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses, o Emanuel com 2 meses. E aí a Rose virava pra mim, olhava e falava assim, e se for autista? Eu falei, nós vamos aprender com a bagagem, vai doer também, mas vamos... Porque o Benjamin tudo é novo pra nós. Sim. E você falou desse episódio, até fazendo um paralelo pro pessoal ir vendo. O Benjamin, com 1 ano e pouco, teve algumas crises dessa. No meio da noite ele acordava, aí o pessoal também chama de terror noturno. Sim. E inesperadamente acordava, gritava, chorava. E do mesmo jeito, às vezes ficava 1 hora, às vezes 20 minutos, e apagava de novo e nada existiu. Que é o cérebro, né? Trabalhando, eu também não entendo, não sou profissional da área, mas a gente foi atrás e voltou. Logo quando veio a crise, que ele foi para a escola estimulado e veio as crises pra gente laudar, ele voltou a ter esse terror noturno. Faz muito tempo que não tem. Uhum. E também comentei agora há pouco, mais de 8 meses aí que não tinha nada. Sábado agora, 7 horas, fomos pra Mata Cascaleira, chegou a rotina dele, super feliz, chegou lá, só ficava com aquele choro pra dentro, né? Aquele, tipo, apavorado. Isso foi até 12h30. Do nada também parou, mostrei o vídeo pra você, fomos a um aniversário à tarde, ele tocando com o DJ, dançou a noite toda. Como isso, André, que aí vem a profissional e a mãe, tenta mesclar aí, como conviver com isso? Porque tem uma criança que às vezes, ela é perfeita, mas ela dá uma crise, e geralmente em momentos que a gente nunca a gente está preparado. Mas é um momento que você precisa, de repente, sair para uma palestra, você está com um cliente na sua clínica, ou uma festa de aniversário de alguém que você precisa, e dá essas crises. Como lidar, como que é o coração da mãe e que dica profissional você dá para os pais suportarem isso? Porque assusta a gente. Assusta. Eu acho que a melhor dica é desacelera. Porque a criança, ela consegue se regular melhor se o ponto de confiança e de segurança estiver tranquilo. E isso é muito difícil para nós. Porque pra mim, isso aí. a situação, a nossa criança está em crise e a gente entra em desespero. Porque eu pego, não tá bom, eu sento, não tá bom, eu ponho em pé, não tá bom, Então, a primeira coisa, desacelera. E é um choro que machuca a gente. Exatamente. E aí, a gente tem que nos orientar onde nós estamos. Estou num ambiente seguro? Eu preciso ficar calma para passar essa calma para o meu filho, né? Então, no caso do João, sempre que ele desregula, a gente já sabe os antecedentes, né? Mas às vezes acontece. Então, a primeira coisa que eu falo, eu tiro todo mundo que não consegue se regular, mesmo dentro de casa. O meu esposo, às vezes, ele já fala, ele só olha para mim, eu sei que naquele momento não tá na hora dele. Então, ele já sabe, ele fala, você consegue? Tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem. Aí ele já sai, e aí é comigo, né? E aí eu vou, acalento o João, seguro firme, o que ele precisa, manejo. Sempre é muito importante a gente não ficar falando na orelha da criança. O que foi? O que tá acontecendo? E isso deixa a criança mais desregulada. Então, traga um momento de paz e de segurança. Se é uma criança que gosta de estar no colo do pai e da mãe, dá colo. E às vezes vem de episódios que não foi um estímulo sensorial. Exatamente. A última que tinha tido, o Benjamin, normal, vendo o desenho dele, um momento de lazer, ele teve a crise. Exatamente. Como que é esse momento? E é o que você falou mesmo, eu, até pelo TDAH e tudo, e pai. Pai dá vontade de arrancar e pôr dentro do bolso, falar, para... Por mais que eu hoje estou me preparando, a gente estuda muito também, a gente convive com isso, criamos um espaço para receber todos, eu ajudo demais os outros. Quando é o meu, eu me desregulo. Sim. Eu me altero, quando eu vejo, e depois eu sinto vergonha, porque é inconsciente. Vem, ele já dá uma crise, eu já fico agitado, eu já fico nervoso também. Mas geralmente, quando eu consigo estar na mesma linha, equilibrado, eu já abraço, eu brinco com ele, eu imito gato, que ele gosta de gato e tal, eu consigo acalmar. Isso. Mas, grande maioria das vezes, eu também assusto também e ele sente isso. Exatamente. E toda vez que você estiver inseguro, você vai estar mostrando pra ele quem que é o pilar dele. Sim. É o pai e a mãe. Meu pai e minha mãe estão com medo, então eu estou com medo. Eu não tô seguro.
Agora, quando a gente segura, né? Tenta segurar a onda, porque é o que a gente mais faz, né? Equilibra na corda bamba todo dia. Exatamente, a gente consegue acalmar, abaixa os estímulos, se for possível, deixa um pouquinho de luz mais apagada, desliga a televisão, para ele estar ali com você. Você fala, eu tô aqui, eu tô bem. Uma das causas que a gente sabe que desregula, pelo menos no caso do Benjamin, do meu filho, tela. O desenho na televisão, tudo bem, mas e ele não tem. Mas tem aquele momento que ele pede, a gente, mesmo 15 minutinhos, o tablet ou o celular desregula o Benjamin. Exatamente. Deixa mais excitado, né? Mais agitado. Então, a chance que é de... coloração, ou muito perto do olho. Muito estímulo. É muito estímulo. Porque tem isso, eu já notei que na televisão ele tá no colchão ou tá no sofazinho dele, ele consegue ter um tipo de entendimento. Quando ele tá aqui, realmente ele fica mais eufórico. Sim. Acho que muito perto, ou fecha muito no olhar naquilo, né? São vários estímulos ao mesmo tempo, né? A tela, ela proporciona isso. Nós, quando a gente tá sem celular, sem nada, a gente tá 100% atento. Quando a gente coloca a tela, tem o estímulo auditivo, o estímulo visual, tudo fica muito mais sensível para aquela criança naquele momento. Então, se for um som que não seja de agrado para ele, mas o cérebro está em uma excitação tão grande que ele não consegue decodificar todas as situações e dar pane. E aí entra em crise, né? Então, assim, uma forma mais resumida para explicar todo esse processo. E criança, tem momentos assim, eu não julgo a questão de tela. No começo eu coloquei bastante, hoje eu tirei muito. Hoje, assim, se o Benjamin pegar o tablet dele ou o celular 1 hora na semana, é muito. É naquele momento, assim, que de repente eu preciso ir num supermercado, tô lá, vou demorar um pouco, e realmente o mercado é uma coisa que desregula, mas não tem como eu deixar com outro, nós temos 2, é a hora que eu dou ali, aí vai bem, mas em casa a gente evita. Como mediar isso? Tem hoje estudos, obviamente, mas... Porque não dá, tem momentos que você precisa dar aquela tela, porque não aguenta. Nós somos pai e mãe e é difícil. Então, eu não julgo e respeito demais. E nós temos que lembrar que a grande maioria são mães atípicas que os maridos, que eu falo tranquilamente aqui, vagabundos, foram embora. E eu não julgo, porque essa mãezinha, poxa, ela talvez cuida do outro filho, ela é a dona de casa, ela trabalha e tem uma criança atípica que é... Juntar tudo isso não dá criança atípica, nós sabemos. Como mediar ou como achar? Tem como achar um ponto de equilíbrio para isso, para o uso de tela, para você também ter um tempo de fazer as suas coisas? Olha, eu sou esquecendo a mãe agora e sendo uma profissional, né? Mas por conta do meu filho. Eu não recrimino a tela. Eu acho que tudo que é em excesso faz mal. Sim. Tudo em excesso faz mal. A tela não é diferente. Eu acho que a gente tem que partir do bom senso. A gente tem que ter o período que a criança é criança. A gente tem que entender também o momento que nós, pais, a gente precisa de um descanso, porque não é sempre fácil. Eu falo que, principalmente para as mães que eu tenho mais amizade, eu falo que a minha sensação é que o tempo todo eu estou num campo cheio de minas que pode explodir a qualquer momento. Eu falo exatamente isso. Nós estamos... o escoteiro tem o sempre alerta, né? O lema desse. Nós estamos em alerta o tempo todo. Exatamente. Criança em silêncio é problema. Criança exageradamente bagunçando é problema. E o atípico tem muito disso. Exatamente. Você não sabe o momento que ele vai dar uma crise. Exatamente. Eu acho que esse é o mais difícil. Andrica, falando agora da sua experiência em clínicas, aí você contou o lado profissional, para onde você olhou, você foi pro lado do joelho da tua irmã, na parte física realmente, aí você acabou indo para neuro e aproximou do autismo, vem o João também autista, Sim. E aí vai para a clínica. E é um desabafo meu também, eu queria, como amigo também, como pais atípicos e como profissional. Eu levo o Benjamin às clínicas ainda há pouco tempo, tem 1 ano, tudo, e é algo que me dói. E eu falo de coração aberto, respeito quem pensa o contrário, mas muitos ali vão entender como eu, e falo sempre aqui, o João está aqui conosco sempre na técnica, eu falo, enquanto a grande parte dos pais estão levando o filho no contraturno da escola para um balé, para natação, para o jiu-jitsu, para o judô, para o futebol, enfim, para outros atividades físicas de lazer, socialização, estou levando o meu filho, vou fechar no meu, para dentro de uma clínica que eu trato como um laboratório, porque é um laboratório de melhoramento com o meu filho. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, tem pessoas que criticam, mas me dói, e eu não consigo ficar dentro das clínicas. Então, qual é o horário? Eu deixo, dá uma tal... Às vezes eu troco no dia 3 lugares diferentes, eu vou para uma TO, vou para uma psicomotricidade, um ABA, vou para o fono. E aquele negócio, o período que meu filho poderia estar fazendo todas essas atividades que nós julgamos como normais, que é o sonho do pai e da mãe, deixar a criança funcional, eu deixo meu filho lá e aquilo dói meu coração. E igual eu vejo centenas sentadas ali, mães relatando algumas coisas que me dói mais ainda. Sim. Então eu evito ficar no ambiente do laboratório, da clínica, para não ouvir, não é egoísmo, pelo menos assim, eu desabafando mesmo, que eu nunca fiz isso aqui e eu falei,
como que técnico, como que a gente pode, ou para quem está iniciando, eu sou um recém-iniciado aí no autismo, quem está iniciando agora, como lidar com isso? Com essa dor, com esse... Isso é egoísmo do pai? Como que vocês devem enfrentar pais todos os dias chorando com vocês lá? Como é? E aguentar essa carga emocional também. Olha, Diógenes, não é fácil. Isso daí, como a gente já havia começado a conversar, eu tô em clínicas acompanhando o João como mãe desde os 2 anos e meio, mais ou menos. Mas assim, quando eu estava dentro da sala atendendo, sempre eu validei muito a emoção das famílias e tudo mais. Só que quando você passa para sentar na recepção e falar, me enxergue como mãe, não como profissional, porque tem esse agravante também, né? Eu posso falar por mim, porque o do João demorou muito, porque eram colegas minhas, porque eu já estava no meio, que começaram a atender o João, que eu, nossa, sou grata a vida inteira. Até as que já passaram pelas nossas vidas, eu sou grata, porque fizeram parte do crescimento do João. Mas é difícil para uma colega sua que te vê ali, que divide casa, olhar para sua cara e falar assim, seu filho é autista. Então, assim, eu demorei. A analista do meu filho, que avaliou o meu filho, e assim, todo mundo dava uma corridinha, né, para falar comigo, principalmente comigo. E o dia que ela trouxe as avaliações, ela mostrou tudo, tava na minha cara. E eu falei para ela assim, fala a verdade para mim, eu só preciso ouvir. Já vendo tudo. E aí ela falou assim, Andrica, ele é autista. Então eu falei, não é egoísmo pronto. meu sentir Não isso é, que eu sinto lá. não é. Porque assim, Diógenes, pai e mãe... E eu falo, nossa, eu precisava ouvir. Então, assim, ao invés de uma facada, ela me deu... Foi uma rosa. Porque eu buscava ouvir. Porque eu sabia que não estava certo. O meu... E ela me mostrou que tinha um plano, que é o melhor, né? Não é só atacar na nossa cara, Sim. mas... E aí, a partir disso, o que nós vamos fazer? Né? Porque aí é outra luta. Sim. Como diz, é outra pauta. É outra luta com um monte de coisa. Eu brinco que pai atípico, ele tem luta para educação, ele tem luta para tratamento de saúde, seja pelo SUS, pelo público, Sim. seja pelo plano de saúde, não muda. É uma luta intensa. E aquele medo, será que o mês que vem eu vou dar conta? Quando eu tive a mesma coisa para ouvir, quando laudou o Benjamin, eu vivi todo o processo do luto, eu busquei ajuda, eu sou temente demais a Deus, eu não blasfemei, mas eu falava, pô, por quê? Cara, no meu bate-papo com ele ali, todos os dias não deixei de fazer minha oração, tudo, mas foi muito difícil e é muito difícil. Eu odeio o autismo, eu falo todo dia aqui. Para quem eu posso falar, nego olha assim, porque uma pessoa que falar que, eu quero meu filho autista, existe assim, eu brinco muito que tem um cara aí que é artista famoso aí na televisão que romantiza o autismo, ele tem 30 funcionários. Aí é lindo terceirizar a criação, a dor, a crise. O nosso não, sou eu e minha esposa lá na unha, fazendo tudo isso. E esse caminhar... Fora todos esses desafios, traz também conquistas. Sim. E aí eu quero que você leve e mostre isso pra ele. Tem uma pessoa na vida, fora tantas, mas tem um que meu filho apaixonou e gravou o nome, que é o tio Paulo. Tio Paulo. Que entra a sua área de atividade, que é a psicomotricidade. Sim. Que você vai explicar bem o que é isso. Mas como que esses profissionais fazem diferença. E aí eu vou dividir contigo aqui um presente que a Rose, foi Dia das Mães, eu que recebi, mas entreguei pra ela. O Benjamin, ele ainda tá na fralda, a gente não conseguiu desfraldar, que é um problema processo muito sério dos autismo, que é mais lento o processo deles, né? A gente foca em algumas outras atividades dele para não focar nisso. E aí o Benjamin pegou um hábito agora, ele toma o banho dele, ele vai para cima da cama e pula, e já tava frio, ele se enrolava nas cobertas e tal. E eu fui terminar de tomar meu banho ali, fui escovar dente, tudo. Papai, quero fazer xixi. Não, papai, xixi. O que, filho? Papai, xixi, segurou a ferramenta ali, catei ele na cama correndo, levei no vaso, colocou os pezinhos, primeira vez. Foi lá, fez o xixizinho dele, fez tudo certinho, eu falei, tem que limpar, filho. Ele balançou tudo. Uma coisa tão besta. E aí eu vou olhar, sempre que você quiser mandar algum recado, a gente faz cortes pra você, Andrica, pode falar, que você vai falar direto no olho da pessoa ali. Pessoal, olha que coisa mais simples do mundo. O meu filho pediu pra fazer xixi, com quase 4 anos. Falta 3 meses, agosto agora, dia 1º, ele faz 4 anos. Aquilo, assim, não foi nem um presente que eu dei pra minha esposa, nem nada. Foi uma alegria, a gente ria. Aí já vem o choro de novo, né? Vinha o riso e o choro de uma coisa tão simples, Andrica. Sim. E isso eu devo a todos esses profissionais que estão passando na vida do meu filho. Uma criança que ainda não é verbal, mas ele já fala bastante. E por mais que dói, aí que eu falo que meu coração dói nessa parte, que eu me sinto egoísta de deixar meu filho ali, mas eu tô fazendo aquilo com tanto amor, de entregar ele 2, 3 horas dentro de uma clínica, na tia Andrica e todas as outras que passam lá. Tia Jana, que começou com a parte de fono dele, as palavras, hoje meu filho se comunica.
É uma coisa muito doida. Ao mesmo tempo que eu tenho dó, pena do meu filho ali, do sacrifício que está fazendo, mas eu sei que isso vai ser necessário, que talvez com 6, 7, 10 anos, nós estamos falando de uma caminhada de mais 8, você já está na caminhada 4,5, o quanto que vai melhorar, o quanto que a ciência... Então, assim, para você, para todos que já passaram, eu quero agradecer realmente o empenho de vocês, porque você mesmo passa o problema dentro da tua casa, Sim. não tem hora de separar o profissional e a mãe, e ainda pega. Eu agradeço, dentro do autismo, ainda agradeço que meu filho não tem grandes comorbidades. Ele não é uma criança agressiva, ele não se mutila, não se machuca, vamos falar o mais simples, tantas coisas assim. E eu vejo tantos casos. Então, e vocês são heróis. Então, assim, Jana, você, Ariana, que tá a TO dele, tio Paulo, que ele chega apaixonado desse tio Paulo, tudo. Que desafio enorme que vocês têm na mão. E muitos falam, mas aí eu falo, pessoal, isso você tem... Fala assim, virou comércio. Igreja, se a pessoa não usar direito, ela é comércio. Na política, ela vira interesse particular. Seja no ABA, seja na psicomotricidade, seja escritório de advogado. Se a pessoa não tiver o amor naquilo e não olhar o ser... Porque como que você pega um bichinho daquele igual o meu, que literalmente inofensivo, não tem uma maldade, não tem um nada, e vocês entregam uma criança melhor? Desculpa o desabafo, nunca fiz, imagina. O João tá aqui, nunca fiz, mas assim, eu precisava falar isso, porque realmente esse convívio me machuca muito as clínicas, não são vocês, sim, mas eu vejo, aí me dá um tapa na cara, eu entrego meu filho chorando e pego ele sorrindo, vendo que ele volta melhor. Sim. Negócio louco. E você acabou de responder a sua pergunta, quando você falou em relação às clínicas. Nós, como pais, a gente acaba abdicando de um tempo em outras atividades com eles para preparar eles para o futuro. Então, sim, a gente reduz esse tempo deles em casa, em esporte, em qualquer outra questão, para a gente preparar eles para ser um adulto independente, ou para ele ser uma criança e conseguir brincar com seus pares. E tudo é um processo, né? Tudo faz parte de um processo. Fácil é? Que demora. Não é fácil. A gente não tem uma receita, né? Para falar assim, esse eu vou aplicar isso, o outro também. Então, assim, é uma equipe muito grande que trabalha. Por isso que são as atividades multidisciplinares. Exatamente. Né? Um profissional só não faz. Então, precisa, assim, E é, assim, muito engraçado, porque o início da minha vida, eu era contra a aba. Olha só. E hoje eu falo que eu respiro. Eu uso dentro da minha casa, eu uso... É natural. Porque foi um divisor de águas para o meu filho. Então, fez com que eu tivesse o meu filho, porque eu não tinha. Ele existia. E toda vez que a gente fala de filho, né, Diógenes? Acontece isso. Tamo junto, é isso. Meu filho era desse jeito, meu filho era um corpo humano dentro de casa. Exatamente. E aí foi juntando várias especialidades e me trouxe o João. Então, hoje... Eu olho meu filho, eu estou com ele, ele está comigo e eu falo, meu Deus, como é bom. Como é bom estar com o João. Ele tem suas dificuldades, não são poucas, né? Mas eu sempre falo isso também para as famílias. Não olhe o que tá por vir. Olha o que você já passou. Nossa. Eu vejo hoje o Benjamin, e ele me ensina muito. Ele... Do nada, às vezes eu tô sentado, ele tá no quarto, brincando, e vem pela casa, ele pula no meu colo, porque assim... O momento deles é diferente. Se eu falar, dá um beijo no papai, dá um abraço. Não tem. Aí eu vejo o Benjamin muito quando ele vem pulando no meu colo. Aí ele faz narizinho e imita gato. Fica no meu nariz e me abraça e dá um beijo. Vai na mãe dele e dá um beijo. E antes de eu vir pra cá, pra você ter ideia da gente gravar e tudo, eu tava jogando bola com ele. Não tem toda aquela noção, faz um gol ali, tudo, mas ele brinca de bola. Isso. Então, assim, isso quem me trouxe foi a clínica. Isso. Eu não sei qual das atividades, se foi no ABA, se foi na psicomotricidade. Papai, trilha, papai, trilha. Hoje ele vai pro rancho, ele me chama, nós vamos pra Mata Cascalheira, ele pega na minha mão no momento dele e quer fazer a trilha, eu faço trilha com ele. Aí ele, bicho, dinossauro, ele era uma vez, aí vai no rio, papai, tubarão no rio. Eu, tubarão, filho. Aí tem o papai tubarão, filho tubarão, a vovó tubarão. Ele conta as histórias dele. E assim, peguei o hábito de ler pra ele todos os dias também, tudo. Mas esse lúdico começa a trazer meu filho também, ele começa a brincar. Sim. Mostrava pouco, assim, nós fomos um final de semana no aniversário, ele com o irmão dele de mão dada brincando. Até esse estímulo, então assim, ele não socializava. Dentro de casa, realmente, foi muito forte o que você falou, Andrica. E é isso, eu queria até que você falasse novamente pra gente cortar ali e falar pro pessoal, pra essas mães... Eu foco muito nas mães, que o pai, nesse assunto a gente tá do lado para dar força, mas é mãe ali que faz tudo.
queria que você repetisse essa parte do quão importante para quem julga, que muitos julgam. Julgavam lá, você foi uma que falou mesmo que era meia vez, o quão a importância, e para até não se respeitar, acho que a empatia é importante de ver aquela mãe mais estressada na fila do mercado, um pai estressado em fila de mercado, que às vezes meu filho não precisa estar com um cordão para você respeitar. Uma pessoa de idade, eu sei que meu pai me ensinou que eu tenho que dar o lugar para ela, para dar, às vezes, o assento do ônibus, seja lá o que for, a prioridade. E meu filho, eu não tô pronto para marcar meu filho. Eu acho que tem que falar, não, ele é autista. E a lei tá aí para isso. Como é essa parte de ter só um corpinho até chegar nessa evolução de você ter um João em casa? Olha, não foi fácil. O João, eu só tenho que agradecer a toda a equipe que assistiu meu filho até hoje. Mas quando eu tinha só o João, ele era um corpo presente na minha vida. E com essas terapias e com essa abdicação de vivências externas e tudo mais, esporte, e até mesmo eu deixar o meu filho dentro das clínicas, hoje me trouxe o João. Hoje eu tenho o João. Hoje ele é meu. Hoje ele é meu filho, ele é presente, ele me olha, ele me enxerga. A gente consegue trocar momentos que são só nossos. E isso quem me trouxe foi as terapias, né? E aí também temos a pauta da medicação, porque não foi fácil. Então, assim... Tudo, eu tô, nesse sentido, eu sou um pai mais novo na questão do autismo. Eu ainda, tudo que eu consigo ainda fazer, porque é um preconceito meu. Como que é? Eu vivo isso, já tivemos passagem pelo neuro, pelas coisas, falou, pai, olha, de repente, precisa exatamente agora? Não. Falei, então me dá esse tempo também aqui, vamos. Sim. É difícil essa pauta. Olha, Diógenes, eu cheguei a um ponto que eu falava assim, o que o João precisa? Meu marido só falava assim pra mim, me fala o valor que a gente vai dar um jeito. Porque nada é barato. Não. E assim, não que eu falo que não vale o valor. Vale, porque aqueles profissionais, para ser bons, eles têm que gastar muito. Eu sei o tanto que eu gastei, quer dizer, nem sei quanto que eu já gastei em curso e continuo gastando. Tudo isso vale. Então, assim, não estou falando sobre o preço que os profissionais colocam. Eu estou falando sobre o montante que é necessário ser feito. É diferente. Então, chegou um ponto que era assim, João precisa disso, vamos correr atrás, vamos dar um jeito. Deus prepara, porque eu não sei. Se eu te falar que eu sei como que a gente conseguiu, eu não sei como a gente consegue. Eu conheço a história. Né? Deus prepara, Deus proverá. E é tudo igual, acho que quem tá ali com a gente também vai ver e falar, puxa, não sou só eu. Exatamente. Então, assim, nada é fácil, né? A grama do outro, às vezes, é um pouco mais verde, né? Porque é mais fácil olhar, mas nada foi fácil. E meu marido sempre esteve do meu lado, foi muito parceiro e é muito parceiro nisso. Então, a gente começou a correr muito com as terapias e eu sempre tive muita clareza com os profissionais que atendiam o João e que atendem o João. Então, eu acho que isso é o divisor de águas, você ter a porta aberta e falar assim, e aí, como que tá? E a pessoa fala, Andrica, isso tá bom, mas isso não. E não é... Por mais que doa, mas a gente precisa ouvir pra gente saber o que nós vamos fazer, né? Quando eu... Fazendo um parênteses aqui, curva típica é o nome do nosso podcast. Quando eu pensei no nome, usei ferramentas de IA para discutir, passando, eu digo assim, vomitando, né, meu sentimento ali. E aí chegou nisso e o contexto ficou muito bom. Estrada, se eu tivesse e pudesse, eu planejaria aquela estradinha retinha, linda, sem obstáculos, sem buraco, sem porrada. Aí vem as curvas da vida, como o autismo faz com a gente, cada dia é um dia. Sim. E veio muito porque o meu filho, os autistas, pessoal, eles são medidos em métrica. Eles começam aqui embaixo. Isso aqui subiu, esse subiu. Ou seja, a nossa intenção é deixar os nossos filhos funcionais, aptos a um futuro quando eu não estiver mais aqui, principalmente. Ele está saindo do zero. Ele vai fazer isso aqui, que é o que eu torço pro meu, para todos. Então, é uma curva também. Sim. Então, assim, o nosso nome vem disso, porque, assim, é tudo medido. Nós somos medidos todo o tempo, mas o atípico, então, é o que eu falei, ele pediu para fazer xixi, olha que avanço. E é um avanço. Ele brincar, ele conversar, ele toca aqui, ele chegar, conversar, ele já chega na clínica perguntando de nomes. Quando que falaria isso? E se não fosse a clínica, não teria. Com certeza. Mas e aí, recebe os sim e os não da vida, como é receber? E aí a gente receber? Recebe tudo isso, e aí chegou um ponto que não dava mais para pôr terapia pro meu filho. A gente chegou num ponto que ia ser demais, porque já estava no limite, né? Então, a analista do meu filho, a Vanessa, que acompanha o João, desde sempre agradeço muito, né? E ela sentou comigo e ela falou assim, Andrica,
vamos voltar no médico? A gente chegou e viu tudo isso. Não dá mais pra gente aumentar. E aí eu procurei a doutora Carolina Trevisan, que é uma médica fantástica que nos assiste aí tanto tempo também. E aí ela falou pra mim, você sabe, né, o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar com uma medicação? Naquele momento, eu achei que eu tava perdendo. Porque eu pensava, aí entra a profissional, né? Desculpa. Aí entra a profissional. Meu Deus, vou dar um remédio pro meu filho, parece que apaga tudo que eu estudei na minha vida. E eu falo assim, nossa, vou dar um remédio pro meu filho. Poxa, onde que eu tô errando? O que tá faltando? Será que eu que tô trabalhando demais e tô ficando de menos com ele? E aí eu comecei a entrar em conflito comigo, mais uma vez. Aí a médica sentou comigo, os profissionais sentaram comigo e falou, André, tá tudo certo, faz parte, esse é o próximo passo. A gente fez tudo o que dava pra fazer, você fez tudo o que dá pra fazer sem a medicação. Vamos tentar? E eu falei, vamos. Fui contar pro meu marido. Outro choque pra ele, coitado. E ele só olhou pra mim e falou, confio no que você vai escolher. E a gente foi pra comprar aquele remédio, parecia que a gente tava indo pra um funeral. Compramos remédio, vamos dar hoje. Não, amanhã. Porque não era o João que tinha que se preparar, era eu. Eu que tinha que administrar aquele remédio e era muito doloroso pra mim. E eu falei, vamos lá. Eu avisei a equipe, começamos a dar o remédio. Com uma semana, foi o divisor de águas pra nossa vida. Eu falei, eu não acredito que eu deixei o meu filho sofrer tanto tempo por causa disso. E aí eu falo para as famílias, se o médico falar, se a equipe notar, vale a pena, gente. Vale a pena porque eu lutei muito tempo para não aceitar a medicação, achando que eu ia dar conta, e eu estava fazendo meu filho sofrer. E é difícil ouvir isso. Você não sabe, eu acho que eu precisava ouvir isso. Porque o pensamento que você teve lá é o que eu tenho. Eu não vou perder. Eu não vou... Porque é uma derrota. Naquele momento. Na nossa mente eu de penso paz. assim, você passou essa fase. Sim. Quão bom foi você partilhar esse momento e está me ajudando demais milhares de pessoas aí, com certeza. Porque... eu não vou sedar meu filho. Eu não vou deixar meu filho virar um vegetal. Eu não vou dopar meu filho. Obrigado. É difícil, a gente precisava ouvir isso. E, Andrica, você valeu a pena demais esperar. Obrigada. Passa muito rápido. Você vê que eu te falei, Ana, não tem pauta, você é toda preocupada. Eu falei, é um bate-papo. E, principalmente, é espaço pra gente partilhar, fazer isso. Porque quantas vezes a gente tem chance de abrir o peito igual a gente tá abrindo? Falar, talvez quem abre ali com o pai, com a mãe, com a irmã. Mas, olha, eu que te convidei, você tá me ajudando demais. Eu tô melhorando, pelo menos, o meu conhecimento e, principalmente, aliviando meu coração com vários porquês que eu tenho, várias dúvidas, vários medos, egoísmo que eu uso demais, assim, que a gente quer proteger, só que eles não são bichinho inofensivo, pelo contrário, eles vieram para melhorar muita gente, eu vejo isso. Meu filho me mudou demais. Mas o Diógenes antes do Benjamin, dos dois, mas assim, o autismo em si, antes do autismo e depois do autismo, pré-conceitos, não é nem o preconceito, Sim. eu estabelecia algumas coisas, parâmetro, horário, eu sou tão rígido com horário, assim, comigo, atrasar me desregula, e hoje tudo é diferente, hoje eu sou feito de esperar, eu sou feito de horário, às vezes atrasa algo, e a gente vai levando. Deixar para suas considerações finais, são 45 minutos que passam voando, falei para você não preocupar, volte, sempre tiver um bate-papo, quero vir falar da clínica, do novo projeto, que era para falar, mas é tanto conhecimento, é tanta vivência que você tem para partilhar. E aí, queria que você deixasse um recado para quem está ali nos acompanhando. Eu quero agradecer, primeiramente, você, Diógenes, por esse espaço, por esse convite. E quero dizer que, gente, não é fácil. Não vou romantizar o autismo. Mas é muito bom você ver o grãozinho cada dia no nosso filho, nos nossos filhos. Então, assim, não desanime. Olha para frente, siga em frente, procure ajuda. Eu acho que isso é a pauta principal, é procurar ajuda. Não importa se você é profissional da área, eu precisei de ajuda, porque naquele momento eu só precisava ser mãe.
E eu tive essa ajuda, então eu me deixo à disposição para as Isso que eu ia mães, falar, para as deixa teu Instagram, famílias. o teu contato, deixa para quem quiser procurar. Vou colocar na Mata Cascalheira também. Quem quiser falar contigo, ouvir, porque isso, você não sabe a força que você dá pra gente. É mais fácil quando a gente já tem a experiência, igual você passou todas as dores que eu estou passando. Mas pelo menos mostra o caminho que faz parte, o meu medo, a minha fraqueza. Porque a gente tenta ser forte, mas não é fácil. Sim, com certeza. Meu Instagram é andricacesaro.girão. Com K. Isso, Andrica com K. Isso. O meu contato depois eu posso Pode deixar? deixar também, mas aí eu coloco depois. Pode deixar seu contato. 67992492689. Quem precisar ir, até mesmo uma mãe que quiser conversar, Isso. estou à disposição. E antes de encerrar, agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigado por Jorge. partilhar tanto conhecimento, tanta história. E é a mesma história de todos. E você ajudou muitas pessoas aqui também. E disso aqui surge uma ideia. Vamos marcar uma vez no mês da Mata Cascalheira, um sábado, fazer um café-teia. Levar pessoas para esse bate-papo. Acho que a gente vai poder ter um bate-papo de 30 minutos e ajudar muitas pessoas para falar, poxa, eu tô passando aquilo. Sim. Porque o nosso bate-papo serviu muito para mim. Obrigada. Pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado por todos que estão nos acompanhando aqui. Curva Típica é esse momento que a gente fala, é um momento de chorar, é um momento de comemorar um avanço. Eu ouvindo como exemplo aqui os avanços que meu filho está tendo também. Venha fazer parte com a gente. Todo sábado e domingo, ó, Mata Cascalheira, estamos lá. Segue a gente, @Mata Cascalheira. E seja bem-vindo ao Curva Típica. Até a próxima.